Títulos. Eu não sei quantas vezes eu sou campeão nacional, nem de Copa dos Campeões, mas são várias. Eu sou quem mais ganhou o Potro do Futuro. Eu tenho 14 títulos de Potro do Futuro. Então gasta-se 14 anos para fazer uma história do Vaguinho em Potro do Futuro. Ah, não. Você foi campeão em cima do Brigalina? Brigalina. E a apartação? Isso. Aí depois fiz Bulldog. Os grandes bulldogueiros do Brasil. Os grandes bulldogueiros do Brasil foram alunos meus. Então eu entrava, levava ele na terra na fotocela, parava, dava 2 tapas na cara, mas eu batia que o cara lá no final da pista escutava. Então quando eu entrava em pista, todo mundo corria para pegar o maluquinho lá do Rio de Janeiro, vai correr. Começou com o maluquinho, depois foi pro Vaguinho. Você mexia no psicológico do adversário ou não? Do adversário e de todos os proprietários, que todo mundo corria para porque sabia que eu ia baixar o tempo. Aí se você desse um salto, ele falava, tá bom. Deixa pra próxima. Podia saber que tinha dado tudo errado. Todo mundo ia. Ou deixa pra próxima, volta outra vez, que hoje já foi. Mas você sentiu dificuldade na hora de fazer a transição para Sidney Júnior, para Decinho Talon? Eu tenho em casa 1.200 fivelas de campeão, entre estadual, nacional, 1.200 fivelas. Esse é o desafio qualquer um a ter. Seu grande troféu? Meu grande troféu, Juninho. Títulos passam, pessoas superam, né? Sou quem mais ganhou o Potro do Futuro. Daqui uns dias será o Sidney, será o Décio, será o Edgar, será outro competidor. O Juninho tá ali, né? Voltou para São Paulo, já construiu a história para contar a história do seu casamento, aí voltou para São Paulo, chegou aqui, contou aquela história toda, começou a se tornar um dos grandes vaqueiros, cowboys da BQM. Liderou o ranking, fez miséria, foi tudo na baliza, foi tudo no tambor, foi o cara que durante muitos anos foi o maior pontuador da história da BQM. O que você tem de título para esse povo entender? Porque essa galera que está chegando no tambor, nos últimos 2, 3 anos, ela não sabe quem foi aquele Vaguinho que fez aquela arruaça toda, né? Com certeza. Tive vários títulos, tive uma fase muito boa, tanto no Rio de Janeiro, que lá eu ganhei muita prova no Rio de Janeiro. Ajudei a tocar a RJQM por vários anos, eu, Pedro Garcia, Jacinto, vários criadores lá do Rio de Janeiro. A gente tocou a associação, fazia as grandes provas no estado do Rio. E me casei em 93 e em 96 eu voltei para o estado de São Paulo. Já depois de ter ganho em Potro do Futuro, ter ganho vários títulos. Títulos. Eu não sei quantas vezes eu sou campeão nacional, nem de Copa dos Campeões, mas são várias. São várias vezes campeão do Congresso, campeão nacional, campeão das Copas dos Campeões. Potro do Futuro, que é esse evento que nós estamos aqui agora, que existe um por ano. Eu sou quem mais ganhou o Potro do Futuro. Eu tenho 14 títulos de Potro do Futuro. Então gasta-se 14 anos para fazer uma história do Vaguinho em Potro do Futuro. Copa dos Campeões, Derby, Congresso Nacional, Maniabilidade, baliza. A época da baliza era extraordinária. Chegou a ser muito maior do que o tambor. Com certeza, a baliza foi muito maior, a maniabilidade foi muito maior que o tambor na época. Eu fui um cavaleiro que, eu tinha bastante habilidade e eu tinha coragem de me arriscar em fazer. Eu sou pontuado no laço em dupla, cabeça e pé, sou pontuado no laço bezerro, na apartação. Apartação eu ganhei o campeonato, ganhei o campeonato estadual do Rio de Janeiro, montando um cavalo chamado Alerta. E o reservado campeão estadual foi o Brigalina. Ah, não. Você foi campeão em cima do Brigalina? Brigalina. E a apartação? Isso. Aí depois fiz Bulldog. Os grandes bulldogueiros do Brasil. Os grandes bulldogueiros do Brasil foram alunos meus. Sabe que o Wilson correu Bulldog, né? Uma vez. Qualquer hora eu te conto como é que foi. Conta a história. Mas e aí, então você fez Bulldog também? Sim, os maiores O bulldogueiros. que era mais difícil, montar em touro ou fazer a prova de Bulldog? Na época, eu passei uma fase tão boa na minha vida e tive um acesso tão... Era tudo muito fácil. O montar em touro era fácil. Pra você ter ideia, eu tenho uns vídeos montando em touro. Eu montava em touro jogando beijinho pra galera. Eu sempre fui meio ousado.
Então, conforme o boi dava o pulo, que eu tinha que jogar o braço, eu levava na mão na boca e jogava o beijinho. Então eu fui bem... Aí o tropeiro no outro dia queria me matar, né? Se eu pegasse um touro mais ou menos, um pouco mais duro... Que era selvagem. Ele falou, não, vou matar... Mandou beijinho, jogou o beijinho no meu touro. E aí, bom, você fez várias vezes passar no último tambor no Fotocela de braço cruzado, com os braços pra cima. Brincar um pouco com o povo, né? Interagir um pouco. Até uma história grande que me levou ao Brasil inteiro me conhecer, que foi um marketing pra mim na época, foi o de bater no rosto, dar o tapa na cara. Eu lembro quando eu fui fazer Presidente Prudente pela primeira vez, eu estava lá, o Aníbal leiloando, eu estava lá acompanhando o leilão, e você chegou na apresentação dos animais um pouquinho antes do leilão, que era no mesmo dia, e deu uns tapas na cara, veio um piseiro. Porque geralmente quando eu montava um cavalo bom, montei bons cavalos a vida toda, e tinha um cavalo que, por exemplo, estava correndo e eu tinha muita chance de abaixar. Era praticamente 90%, 95% de chance de eu abaixar o tempo. Então eu entrava, levava ele na fotocela, parava, dava 2 tapas na cara, mas eu batia que o cara lá no final da pista escutava. Então quando eu entrava em pista, todo mundo corria para pegar o maluquinho lá do Rio de Janeiro, vai correr. Começou com o maluquinho, depois foi vaguinho. Se mexia no psicológico do adversário ou não? Do adversário e de todos os proprietários, que todo mundo corria para porque sabia que eu ia baixar o tempo. Sabia que eu ia para tudo ou nada. Ou dava sat, ou passava a ser líder. Falando em dar sat, como é que eram os locutores daquela época e os locutores de agora? Os locutores sempre foram bons locutores, passamos por alguns excepcionais. Mas o que me lembra muito na época, tinha um locutor aqui, tinha o Roger Clark, que foi o locutor lá do Rio de Janeiro, foi locutor de rodeio e locutor de provas, que é de Santa Catarina, um grande parceiro, que narrava as provas num estilo diferente, um estilo mais ou menos do rodeio, bem cadenciado. Mas quando eu cheguei aqui, o grande locutor da época aqui era o Du Vanucci, que foi locutor da BQM por vários anos, tocou no Campeonato Nacional e as grandes provas. E também tinha um que era um diferencial, que era o Procópio Prata. Até ele fala até hoje, está falando aqui, prova de rédeas, ele fala. E ele tinha um diferencial que ele não falava o SAT, né? Não era o sem aproveitamento técnico. Então ele cantava assim, tipo assim, ele bem pausado, ele falava: Potro do futuro, cidade de Bauru. Aí se você desse um SAT, ele falava: tá bom, tá bom, tá bom. Deixa pra próxima. Podia saber que tinha dado tudo errado. Todo mundo ia. Ou deixa pra próxima. Volta outra vez, que hoje já foi. Procópio Prata foi um ícone, é um ícone até hoje. Sou fã dele. Baguinho, como é que você teve uma ascensão tão monstruosa, gigantesca? Foi durante o tempo líder absoluto. Como é que você percebeu que esse título cairia? E que a nova geração chegaria? Como que você viu essa nova geração chegando, quebrando os seus recordes e te chamando de professor, que hoje sentado nessa poltrona, o Decinho Talon fez uma homenagem a você, dizendo, ele me ensinou a entender, a compreender, a ter psicológico para as provas. Quer dizer, mas as pessoas trocam de fase. A fase que você era o montador, que você era a estrela, que você era o maior, não que você não é. Hoje, você é um icônico montador de cavalos. Mas você sentiu dificuldade na hora de fazer a transição para Sidney Júnior, para Decinho Talon? Com certeza. Eu acho assim, infeliz aquele que não se preparou para isso, né? Infeliz aquele que não se preparou para isso. Eu sempre montei grandes animais, montei vários animais e tive a oportunidade de montar grandes animais. Grandes animais que eu digo, foram animais ícones que me levaram a títulos que nem eu falei, foi quem mais ganhei. Hoje eu sou quem mais ganhou o Potro Futuro no Brasil e eu acho que nacional também. O dia que você tiver a oportunidade, a gente até podemos até gravar isso. Eu tenho em casa 1.200 fivelas de campeão entre estadual, nacional, 1.200 fivelas. Esse é o desafio qualquer um a ter. Eu tenho 1.200 fivelas de campeão estadual. Então são títulos que assim, não é que eu quis ter esses títulos. Como eu montei muitos animais, esses animais, então por exemplo, esses animais me levaram a conquistar esses vários títulos. Muito bem. Deixa a gente saber de você. Você falou assim, o Sidney Júnior não ganha de mim. Você, sou melhor que ele, mais pontuador que ele, e ele não ganha de você na baliza, né? Não, então,
O Sidney também não montou? O Sidney Júnior foi um cara, assim, realmente diferenciado. São aquelas pessoas, assim, no meu entender, ele tem o dom de tocar um cavalo. Diferente dos outros treinadores, que precisa treinar o cavalo. Ele pega um cavalo meu aqui, que corre 18, ele monta o cavalo 2, 3 dias, vem aqui e corre 16. Ele me entrega o cavalo, é o mesmo cavalo de 18, na minha cela. Então, ele tem esse dom. E ele soube divulgar, investiu, o pessoal investiu nele, e ele automaticamente, como eu, montei grandes cavalos, ele também montou grandes cavalos, e foi, hoje é o atual líder absoluto, o cavaleiro mais pontuado do Brasil. Mérito dele, um grande cavaleiro, aquilo que eu falei, não foi só treino, ele tem o dom de tocar um cavalo. Fala pra mim diferente dos outros competidores, totalmente diferente. Os outros precisam treinar, precisam fazer, erra como eu. O Sidney é um cavalo realmente diferente. E eu disse, como eu disse agora há pouco, infeliz aquele que não soube se preparar. Por que não soube se preparar? Porque como eu montei esses grandes cavalos, e montei muitos cavalos, passaram na minha casa pessoas que talvez não ia nem ficar no meio, se tornar um treinador ou um competidor. E eu consegui manejar e ministrar e melhorar essa pessoa como pessoa, como treinador, como indivíduo, e essa pessoa ser hoje um treinador, um ícone, caso do Decinho, Daniel Araújo, Ítalo, várias pessoas que hoje são treinadores que passaram na minha casa. Então ainda vou seguir por muito tempo, porque eu tenho auxiliares meus que se tornaram profissionais, hoje eu tenho mais de 100. Então essas pessoas vão continuar ganhando, e ainda a hora que ela deitar na cama, que fechar o olho, ela fala assim, eu passei na casa do Vaguinho e o Vaguinho contribuiu para isso para mim. Vaguinho, conta pra mim das pistas de antigamente, a história daquele núcleo bauruense pesadíssimo, que você chovia, você passava em cima do trator. Lembra quando a gente foi no Rio de Janeiro uma vez, e que você ficou horas em cima do trator tentando recuperar uma pista que a chuva tinha estragado? A pergunta, como é que faz? Hoje é mais fácil acumular pontos do que naquela época? Porque o que eu quero perguntar com isso? Porque hoje tem pista coberta, tem pista trabalhada, tem remédio de altíssima tecnologia e às vezes parece que a performance chega mais. Outra coisa, número de provas. Naquele tempo tinha menos prova do que agora. Então parece que naquela época dos anos 90 e anos 2000, uma cromita fazer o que ela fez, uma amêndoa doc fazer o que ela fez, era absolutamente inimaginável. Porque se você colocar o mesmo cavalo hoje, naquela época, talvez ele não tivesse o mesmo desempenho naquela pista. Você sente que isso também havia essa diferença? Isso também contribuía para ser mais difícil naquela época que agora? Com certeza. Antigamente era muito mais... As pistas eram muito mais pesadas, os animais tinham que ser muito mais raçudos. A gente não tinha suplemento, a gente não tinha praticamente uma ração, era uma raçãozinha simples, não tinha esses grandes medicamentos, esses grandes hospitais que tem hoje em todas as provas grandes. Hoje nós temos uma qualidade de pista muito, muito grande, não só por ser cobertas e dar uma regularidade de umidade na pista o dia todo, mas por ter pista pesada, por ter chuva durante as competições. Eu fui quem mais ganhou awards no Brasil, sou quem mais ganhou awards no Brasil. O Awards é o melhor cavaleiro do ano. Teve ano que eu ganhei o Awards com 13 pontos. Hoje você faz 30 numa categoria. Hoje você faz 30, 40, você faz 100, pega um Sidney Júnior, faz 100 pontos numa categoria aberta. Ele monta 10 cavalos, dá a tabela cheia, ele pega primeiro, segundo e terceiro, tem mais a categoria castrado, incentivo de castrado. Então você faz 100 pontos na categoria. Eu ganhei o melhor cavaleiro do ano com 13 pontos. E de mérito. Porque a gente tinha uma prova por mês. Às vezes tinha prova, mas não era oficial. Então a dificuldade era muito maior. Hoje, até estive conversando com o Miguel Dias agora de manhã. Já pensou uma ST ali correndo essas pistas? Já pensou uma amêndoa doc, que nem você citou agora há pouco? Já pensou a tapioca com 4, 5 anos correndo essas pistas? Já pensou a cromita MA10? Cromita MA10? Que naquele exercício ganhou 730 pontos há 25 anos atrás. Onde as pistas,
A pista tinha que ser pesada. Ela passava do joelho do cavalo, como as pistas vaquejadas são hoje. Seu grande troféu? Meu grande troféu, Juninho. Títulos passam, pessoas superam, né? Se alguém mais ganhou para o futuro, daqui uns dias será o Sidney, será o Décio, será o Edgar, será outro competidor. O Juninho tá ali, né?